Está no ar mais um programa Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo, aqui na Rádio Futura FM 106,9. Um espaço para você fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas ou dar a sua opinião sobre política. Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Futura FM, mais uma vez ao vivo, diretamente dos estúdios da 106.9, aqui quem fala é Tenente Melo. Ao meu lado, na técnica, na mesa cheia de botões, o Duarte nos dando apoio hoje. Estamos juntos para mais uma sexta-feira fria, aqui diretamente de Itajubá, para toda a Serra da Mantiqueira. A você, nosso ouvinte, um bom dia, o nosso abraço, que bom nos encontrar mais uma vez aqui pelos microfones da Futura FM. Temos bastante informação aí, fazer o resumão da semana, tudo aquilo que aconteceu em nível de Itajubá, também em nível de Minas Gerais. Se der tempo a gente comenta aí do Brasil, que está cheio de assunto lá em Brasília, mas vamos tentar focar mais aqui na nossa cidade também. A onda amarela tá vindo aí, Duarte. Onda amarela em Itajubá. Notícia boa, né? Ainda hoje sairá o decreto oficial. Falei agora há pouco com o nosso vice-prefeito, doutor Nilo. Ele confirmou porque a nossa subsecretária de saúde, a Gorete, está em reunião nesse momento na Regional de Saúde de Pouso Alegre, que na sexta-feira que é definido, né, o estágio aí, a onda das micro-regiões. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Também vamos falar das voltas às aulas presenciais. Eu reencontrei meus alunos, finalmente, depois de mais de um ano sem encontrar com eles, finalmente eu vi os meus alunos presencialmente. Já é aí os preparativos para o retorno das aulas presenciais em Itajubá. É verdade que estamos chegando no período de férias, né? E agora que as férias começaram, o governo liberou as aulas presenciais, hein? Mas enfim, vamos nos adaptando. Vamos falar também aí de vacinação. A vacinação está correndo em Itajubá. Hoje tem vacinação, segunda-feira também tem vacinação. Vamos ver quais são os grupos que estão sendo vacinados no momento aqui na cidade. Também vamos falar daquilo que foi aprovado na última semana, na última reunião ordinária lá da Câmara, na segunda-feira. Tivemos a aprovação em primeiro turno do PROREF. O que é o PROREF, Melo? Eu ouvi falar essa palavra aí na rádio, mas não sei do que se trata. Vamos falar também, parece que a prefeitura está doando uma área para a Copasa. Como que pode doar uma área para a Copasa? Mas é isso que está sendo feito, por quê? Vamos entender aqui também com detalhes, com transparência, a explicação para isso que está acontecendo lá. Também tem uma notícia aí que a partir do dia 1º de agosto, mês que vem, nós vamos pagar uma taxa de esgoto menor aqui em Itajubá. É verdade, acabou a taxa de 100% da Copasa, agora é 74%. Está diminuindo. E vamos continuar brigando para que diminua ainda mais. Também foi aprovado aí o Fundo Municipal de Esgotamento Sanitário em Itajubá, a criação do Fundo Municipal de Defesa Civil, enfim, temos muitos assuntos para a gente conversar e debater ao longo do programa de hoje. Você, ouvinte que nos acompanha, pode mandar também a sua mensagem, a sua dúvida, o seu comentário através do Facebook da Futura FM. Rádio Futura FM, você encontra o Facebook lá da rádio. Também o Facebook Tenente Melo, pode procurar lá também, mandar mensagem para nós e a gente vai comentando e respondendo aqui as dúvidas dos nossos ouvintes. A semana foi fria, né? A semana foi bastante fria aí, Duarte. Gelada, né? Eu estive em Delfim Moreira no começo da semana, junto com o vereador Rafael. Um grande abraço aqui pro vereador Rafael. E a gente conversou com o secretário de Cultura lá, o Matheus, e eles estavam procurando a menor temperatura. E no dia que a gente estava lá, não lembro se foi segunda ou se foi terça, eles encontraram menos 7 graus. Menos 7 graus. Deve ter sido lá na... Ele até me falou, peraí, não foi da Fazenda da Onça não, gente. Eu não lembro agora, foi em algum distrito rural, né? Alguma área rural lá de Delfim, eles bateram menos 7. Estavam todos animados. Porque isso aí acaba atraindo, né, o turismo para a região, a Serra da Mantiqueira fria desse jeito, acaba atraindo os turistas para cá. E aí o pessoal da Secretaria de Cultura de Delfim estava em busca da menor temperatura. Menos 7, hein, Duarte? Nossa, aí próximo programa vamos fazer lá. Tem condição, congela tudo. Na semana passada, aqui no programa, eu comentei que eu tinha participado de um café da manhã lá no batalhão, né? No hotel de trânsito com o pessoal da AORE, que é a Associação dos Oficiais da Reserva do Exército de Itajubá. E lá o comandante do batalhão comentou que veio um grupamento de Caçapava, tinha solicitado ao batalhão um apoio para eles irem fazer acampamento aqui, né? Fazer instrução de campo, como a gente chama. E aí tinha autorizado e tudo. E eles chegaram exatamente na semana passada, cara. A semana mais fria do ano até agora.
mas sofreram. Acho que nunca mais vão esquecer. Eles foram lá pra Fazenda da Foram Onça. pra Fazenda da Onça. Porque eu vi uma foto da Fazenda da Onça que tava os pingos Congelados. Congelados. Eu vi também. Então, Eles postaram. Nossa, E deu foi- dó. E foi exatamente na semana que esse pelotão de Caçapava teve aqui. Acho que nunca mais vão esquecer a nossa Serra da Mantiqueira, né? Mas o frio tá aí, que a gente possa se proteger, né? Para você que tem aí um cobertor em casa, que for sair de casa, leve o seu cobertor, doe para alguém que está precisando. Acho que nada mais quente do que o calor humano nesse momento que a gente mais precisa. Bom dia, Janaína. Janaína mandando aqui. Bom dia, chefe. Ei, Janaína. Bons tempos de Imbel, hein? Ouvindo aqui. A Larissa também mandou um bom dia. Larissa totalmente recuperada agora. Falando nisso, ontem teve o lançamento do projeto Guarda Mirim. Um abraço aqui para todos os representantes da prefeitura, todos os envolvidos aí da Secretaria de Defesa Social, nosso secretário Massude, o comandante da Guarda, os membros da Guarda Municipal. Foi implantado aí o projeto Guarda Mirim, onde jovens menores de idade vão poder ter a oportunidade de participar, né, dessa atividade que é a Guarda Municipal. Uma atividade, evidentemente, adaptada, porque são menores, mas é um grande aprendizado. E juntamente com eles é o professor Alexandre também, que está encabeçando esse projeto. A gente pode até convidar o professor Alexandre num próximo programa para a gente conversar sobre isso aqui com a gente, com os nossos ouvintes, porque realmente, de fato, é um projeto muito bacana, muito interessante. Bom, vamos começar aqui com as notícias da prefeitura, vamos ver como é que está a vacinação. Você já foi vacinado? Eu já fui vacinado a primeira dose, né? Como grupo de professores eu fui vacinado. Hoje, dia 9 de julho, Duarte, nós temos aí a primeira dose para a população em geral com 38 anos e mais. Ó. Trabalhadores da indústria também já estão sendo vacinados, trabalhadores de limpeza urbana, transporte coletivo, lactantes com bebês de até 6 meses, e nós estamos brigando para que isso seja ampliado, né? Lactantes com bebês maiores possam também ser vacinadas. Gestantes também. Enfim, hoje até às 16 horas, no ginásio do Tigrão, no ginásio da Varginha e também na Escola Municipal São Judas Tadeu. Essa é a vacinação de hoje, dia 9 de julho. E já tem aqui a divulgação também para segunda-feira. Segunda-feira, dia 12, a vacinação ocorre, a segunda dose para idosos com 67 anos ou mais, que receberam a primeira dose nos dias 14 e 16 de abril. Então vai ter a vacinação lá no Parque da Cidade, no drive-thru, e no ginásio do Tigrão. A vacinação na segunda-feira, segunda dose, aí fique de olho, não perca a segunda dose, hein? É ela que garante a proteção. Lembrando que você que vai ser vacinado pode levar 1 quilo de alimento, a doação voluntária. E esses alimentos doados são destinados para as pessoas que mais precisam, aí, que estão passando por dificuldade em razão da pandemia. Falando em vacinação ainda, Itajubá já passa aí dos 43 mil vacinados, 43 mil pessoas vacinadas, sendo que 13 mil já foi aplicada a segunda dose. Né? Há algumas pessoas que questionam assim, Melo, mas tem pouca gente com segunda dose. É fato, verdade que nós temos ainda pouca gente com segunda dose. A primeira dose já ajuda muito, viu? A primeira dose já protege bastante aí. E tem, né, vacinas que só é uma dose agora. O Brasil já está com vacinas, e aqui em Itajubá também já tivemos um grupo de pessoas vacinados com o imunizante da Janssen. E a Janssen é só uma dose. Então, tomou a primeira dose, já está imune. É isso que a gente acredita e torce para que realmente funcione. Então, aí mais de 60 mil doses aplicadas em Itajubá, sendo que 43 mil pessoas vacinadas. Vencemos aí já a barreira dos 43 mil. E os números, né, divulgado ontem pela Prefeitura, o boletim epidemiológico, divulgado ontem à noite, mostra a taxa de ocupação de UTIs de 72%. Total de leitos ocupados, 55%. Então aí temos ainda muita gente lá. Só 22 são de Itajubá, 33 são da micro-região, de outros municípios. Então temos 22 itajubenses já internados em leitos de UTI. Gente, aqui nossas orações, toda a nossa torcida, energia positiva, para que essas pessoas se recuperem o quanto antes e possam retornar para as suas famílias. Os índices de ocupação, né, que estavam acima dos 90%, está baixando aí para 72%, atualizado ontem à noite. Que isso aí possa cair bastante pelos próximos dias, essa é a nossa torcida. Essa redução na ocupação, Duarte e caros ouvintes,
acabou levando a nossa micro-região para a onda amarela. Ontem o Estado de Minas divulgou a atualização das macro-regiões. Se eu não me engano, tem 2 macro-regiões só em vermelho, o restante está tudo em amarelo no estado. Ou seja, os números estão melhorando bastante. Deixa eu ver se eu encontro aqui a informação atualizada. Mas eu acho que era isso. 2 regiões em vermelho, uma delas o sul de Minas, a macro-região. Aqui, ó. São 3 aqui, ó. Vale do Aço vai para a onda verde e outras 7 macro-regiões avançam para a onda amarela. Nós temos aqui o sul de Minas e mais 3 que estão na onda vermelha ainda. Acontece que o estado de Minas, o governo de Minas, ele faz 2 tipos de análise. A macro-região, para você ter a noção, a macro-região do sul de Minas vai até Passos. Então é bem grande mesmo. Nem sempre é representativa, né, para a realidade local. E aí quando você aumenta o foco ali, amplia o foco e olha só para a nossa micro-região, que é Itajubá e as cidades vizinhas, nós estamos já com os índices da onda amarela. Isso vai ser divulgado ainda hoje oficialmente pela Regional de Saúde e o decreto do prefeito sai atualizando aí Itajubá na onda amarela, de acordo com o plano Minas Consciente do governo de Minas. O que isso muda no dia a dia? O que isso muda na sua vida, nosso ouvinte? A onda amarela, ela mantém as restrições, evidentemente, só que diminuindo o espaçamento exigido entre as pessoas. Então, principalmente para locais de uso coletivo, você pode colocar mais pessoas com distanciamento um pouquinho menor na onda amarela. Essa é a principal diferença de uma onda para outra. E aí, evidentemente, quem nos acompanha e trabalha com comércio deve estar feliz com isso, porque você facilita, né, que as pessoas possam entrar no seu comércio, consumir e manter a sua atividade econômica em dia. Cuidado, evidentemente, a gente tem que lembrar sempre, manter a máscara, o álcool em gel, evitar aglomeração, gente, afinal a pandemia continua aí. Vamos manter o máximo de cuidado até que as pessoas possam estar vacinadas, até que a vacina chegue a todos. O governador Zema divulgou ontem que está antecipando o calendário de vacinação. Acabei de ver aqui. O pessoal aí com 20 anos, 22 anos, que é o nosso caso, Duarte, vai ser vacinado já antes, aí estava previsto para novembro, uma coisa assim, antecipou para outubro, alguns para setembro. Ou seja, as coisas estão caminhando aí bem, e a gente fica feliz e torcendo para que isso tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. Qual é a nossa parte? Qual é o nosso papel nesse momento? Respeitar as regras, as restrições impostas, evitar aglomeração. Quando for sair, fazer uso da máscara, fazer uso do álcool em gel, a higienização das mãos, né, e respeitando os ambientes de uso coletivo, né, de acordo com a capacidade máxima exigida e prevista pelos planos de contenção da pandemia. Então, vamos fazer a nossa parte com responsabilidade, assim todo mundo pode continuar trabalhando. Essa questão da vacinação que eu estava falando, nós tivemos aí como é que a gente pode chamar? Um contratempo, Duarte? Uma notícia meio torta que se espalhou na semana passada, finalzinho da semana passada, e comecinho dessa, ainda tinha algumas pessoas na dúvida, que foi divulgado aí pela Folha de São Paulo, que tinha vacinas vencidas, né, que tinham sido aplicadas vacinas vencidas, inclusive em Itajubá. Teve até vereador que postou vídeo falando, algumas pessoas tomaram vacina vencida em Itajubá. Não era verdade, gente. Por isso nosso cuidado, por isso nossa preocupação, a nossa responsabilidade sempre que a gente divulga uma informação. A Folha de São Paulo, de maneira equivocada, divulgou que alguns lotes tinham sido distribuídos e as vacinas tinham sido aplicadas fora do prazo de validade, o que não era verdade. De imediato, Itajubá já conseguiu rastrear, né, as 17 doses que eram referentes a esse lote, que foi levantado a dúvida. Em razão do sistema informatizado aqui da Prefeitura de Itajubá, ou seja, todos os vacinados nos últimos meses tiveram que se cadastrar, então eles tinham, né, conseguiram rastrear pessoa por pessoa, quem tomou vacina, onde, em que local, em que horário, e aí foi fácil verificar que aqui não aconteceu isso, e parece que em nenhum lugar do Brasil teve, né? Aqui, de fato, as vacinas foram aplicadas dentro do prazo da validade, nenhum problema quanto a isso. Foi um erro de sistema, né, no Ministério da Saúde, não foi nem aqui, no Ministério da Saúde, que na hora de cadastrar que a pessoa foi vacinada, já tinha passado o prazo da validade. Mas a vacina foi aplicada
dentro do prazo. Então, toda notícia a gente tem que checar e ter cuidado com isso, porque tem muita gente nervosa, tem muita gente preocupada, tem muita gente com parente, com um amigo internado, e aí a preocupação redobra, aí a pessoa fica com os sintomas, já começa a pensar o pior. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento com as informações que a gente divulga. Por isso, nosso programa aqui, caro ouvinte, a gente tem muito respeito por você que nos acompanha. E para mandar sempre a informação checada e conferida antes de divulgar aqui. Temos muito cuidado com isso. Então, nosso alerta é para que você filtre bastante de onde retira informação, de onde você ouve alguma informação ou lê alguma informação, porque muitas vezes ela vem de maneira distorcida. Nós vimos até, Duarte, uma rádio aí, parceiro, uma rádio da cidade, divulgando que de maneira ilegal o prefeito tinha permitido o funcionamento de bares e restaurantes, né, com horário livre, dizendo, essa rádio dizendo que estava desrespeitando o Plano Minas Consciente. Não, isso é mentira. É uma fake news, como fala aí, né, para falar bonito, não falar que é mentira. Algumas pessoas falam que é fake news. É o termo educado para não dizer que é mentira. Mas, de fato, a prefeitura tem tido uma responsabilidade muito grande. Às vezes a gente até questiona o Christian, porque ele é muito cauteloso para tomar uma decisão, consulta muito sua equipe jurídica antes de fazer alguma alteração. A pressão externa existe, é forte, para que ele diminua as restrições, mas ele tem sido muito cauteloso nesse ponto. E foi cauteloso também quando ele decidiu aí acabar com a restrição de funcionamento de horário, que no nosso ponto de vista não fazia sentido nenhum. Se obrigar que um restaurante feche às 19 horas, só vai forçar que mais pessoas vá ao restaurante em menos tempo ou que o restaurante quebre, porque não consegue receber os seus clientes. Então, tão logo o governo do estado liberou, né, a onda vermelha, tirou a onda vermelha restritiva daqui da cidade, da região, liberando então o funcionamento de todas as atividades, respeitando as restrições previstas no plano, o Christian foi e seguiu também as mesmas diretrizes, as mesmas orientações que o governo de Minas orientava. Então, está dentro do plano. Essa rádio aí da cidade, infelizmente, divulgou uma fake news dizendo que a decisão do prefeito era ilegal, mas a gente segue a vida e segue o trabalho aí, tentando manter a população bem informada, com notícias claras, transparentes e muito bem explicadas, sempre dentro da lei. É assim que tem que funcionar. Então, a partir de sábado, amanhã, tudo indica que estaremos na onda amarela. Mas aguarde, repito, o comunicado oficial, que só deve sair nos canais da Prefeitura, tão logo a Superintendência Regional de Saúde o faça também. Tá bem? Então, ainda hoje a gente deve ter essa atualização de onda amarela aí na nossa cidade. Bom, falamos de vacinação, falamos aí da onda amarela. Deixa eu falar das voltas às aulas, então. Junto com a decisão tomada semana passada do governo de Minas, que levou Itajubá e o sul de Minas para a onda vermelha normal, que a gente chama, não restritiva, foi permitido também o retorno às aulas presenciais. O que significa o retorno às aulas presenciais? As escolas agora podem receber os seus alunos no ambiente escolar. Até então, ao contrário do que alguns dizem, não estava fechado, não estávamos sem aula. Eu sou professor, estava dando aula sim para os meus alunos, só que de maneira virtual. Eu de casa, meus alunos em casa, assistindo aula pelo computador, pelo celular. Agora, aos pouquinhos, as escolas podem ir voltando às atividades presenciais. Como que as escolas vão fazer? Cada uma a seu modo, cada uma na velocidade que lhe é permitida, vai receber os seus alunos, ainda de maneira gradativa, de maneira dividido, né? Uma turma por dia. Pega a turma, divide em duas, divide em três, e aí parte dos alunos vai para a escola, outra parte permanece no sistema online. Melo, eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho um filho na escola, eu não quero que o meu filho vá para a escola de maneira presencial nesse momento, eu ainda acho arriscado. Não tem problema, você tem todo o direito de permitir que o seu filho fique em casa. E aí ele vai ter o acesso à aula de maneira online ainda. As escolas estão se adaptando neste sentido. Tá? Então, para que você que é pai, você que é mãe, você que tem filhos aí na idade escolar ainda, você está ciente dessa alteração.
estamos chegando no período de férias, né, período de recesso escolar, e logo agora vem a liberação para aulas presenciais. Normal, acontece. As escolas estão se ajustando e as aulas retornam em agosto, já na forma presencial, desse jeito que eu falei. Alguns alunos na sala de aula, outros alunos acompanhando virtualmente a aula. Mas é assim que deve se desenhar o formato de aulas a partir de agosto. Escola pública, como é que funciona? Mesmo esquema. As escolas do estado também já estão liberadas para isso a partir da semana que vem. E as escolas do município também já estão voltando, cada uma no seu ritmo, cada uma respeitando a sua realidade. O prefeito já se reuniu com o secretário de Educação e as diretoras para que o retorno às aulas das escolas municipais também possa acontecer de maneira gradativa e responsável. Tá bem? Então aí, tudo que era de Covid, a gente conseguiu fazer um resumão aí no primeiro bloco do programa, falando da onda amarela, falando da vacinação, do retorno às aulas. No próximo bloco do programa, a gente vai falar do que aconteceu na Câmara, Duarte. Vamos falar aí, aprovação do PROREF, doação de terreno para a Copasa, foi aprovado agora na segunda-feira. O que significa isso? Nova taxa de esgoto, nós vamos pagar, um pouquinho menor que os 100%. E também a criação do Fundo Municipal de Defesa Civil. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, eu convido você, ouvinte, a acompanhar o comentário do nosso amigo João Vitor Amaral, que participa do nosso programa toda semana aí de maneira mandar a sua opinião política, né? A opinião da juventude sobre política, o que eles estão vendo, de que maneira eles veem a política. A gente tem que aprender com esses jovens também. Então, com vocês, os comentários de João Vitor Amaral e depois a gente retorna para o segundo bloco do programa. Olá a todos os ouvintes da Rádio Futura FM, aqui quem fala é o João Vitor Amaral e mais um comentário semanal aqui nos Bastidores da Política. Nós já ultrapassamos aí um semestre do ano de 2021 e temos que ter em mente que no próximo ano, no ano de 2022, teremos novas eleições presidenciais em nosso país. E muitas figuras políticas já estão se manifestando, se organizando em direção a essa nova eleição. E até mesmo algumas declarando apoio a possíveis pré-candidatos de determinados partidos ou destinados a determinados cargos. E uma dessas figuras políticas que já se manifestou foi o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que publicou recentemente em seu Twitter um apoio a qualquer indivíduo que vier como candidato à presidência de seu partido, do PSDB. Porém, ainda assim, FHC deixou claro que caso este indivíduo do PSDB não consiga chegar ao segundo turno da disputa presidencial, ele apoiará, sem nenhum escrúpulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aquele sujeito do Partido dos Trabalhadores, acusado de um dos maiores esquemas, de estar envolvido em um dos maiores esquemas de corrupção da história do nosso país. E o objetivo deles é bem claro: tirar de qualquer forma o atual presidente do poder. Bom, muitas pessoas se assustaram em relação a isso, né? Como é que FHC apoia Lula se eles sempre foram oposição? Se sempre ouvimos dizer a oposição entre PT e PSDB? Porém, essas pessoas dizem isso, ao meu ver, por não conhecerem de fato que o que esses sujeitos políticos fazem é um verdadeiro teatro, o que nós chamamos de teatro das tesouras. Eles assolam a política brasileira há muito tempo com esse teatrinho, com essa bajulação, mas que na verdade tem um outro significado. Bom, e por que nós chamamos isso de teatro? Porque quando eles se manifestam publicamente, ou se manifestaram, sempre se colocaram como oposição, como opostos, como partidos diferentes, com objetivos diferentes. Porém, nos bastidores do sistema político, eles são completamente semelhantes. Por exemplo, é possível ver no passado desses indivíduos, especialmente do FHC e do Lula, inclinações ideológicas muito parecidas e projetos de poder extremamente parecidos. Ou seja, diante da mídia, diante do povo, se comportavam como oposição, entretanto, nos bastidores da política andavam de mãos dadas. Esse é o objetivo deles. Para quê?
pois assim facilitava o revezamento de poder entre eles. Cada um se comportava como um polo ideológico, mas no fundo, estavam todos ganhando com isso. O problema é que esses sujeitos estão desesperados agora, porque agora sim surgiu uma nova oposição, um inimigo mais forte, o povo está mais acordado em relação a isso, e por isso eles estão desesperados para tomarem o poder de volta. Estão vendo que assim não é fácil. Por isso, eles agora revelam cada vez mais essa simpatia que um tem pelo outro, que sempre tiveram, na verdade, mas nunca ficou tão claro diante da mídia e diante do povo. A verdade é que tanto FHC como Lula são lobos da mesma alcateia em pele de cordeiro. E agora eles estão se revelando e querendo tomar, mais uma vez, as rédeas do poder político brasileiro, sabendo que agora está mais difícil, mas por conta disso estão dispostos a lutar ainda mais ferozmente. Por isso é necessário que nós tenhamos muito cuidado e conhecimento diante disso, para que não erremos mais uma vez nas próximas eleições. Eu vou ficando por aqui, eu quero mandar um grande abraço a todos vocês, espero que fiquem bem e com Deus. Até mais, até a próxima semana. Estamos no aguardo dos comentários do nosso Coppola do Sul de Minas. Ei, Matheus, um abraço para você, viu? Luz Dalma Santana, Não faço isso não, hein? Anular voto não, Luz Dalma. Isso é tudo que os políticos ruins querem, que as pessoas de bem anulem o seu voto. Não faço isso não, que é tudo que eles querem. Sabe por quê? Se você, eu, Duarte, os nossos ouvintes, pessoas de bem, anularmos o nosso voto, aquela tranqueira vai votar. E aí os tranqueiras ganham. Viu, Luz Dalma? Então, muita segurança aí, firmeza, perseverança. Nós, pessoas de bem, não temos o direito de desistir, de desacreditar. Porque tudo o que eles querem é nos ver fora do jogo, nos deixar de fora aí do jogo, tá? A gente não vai deixar, não. A gente vai fazer a nossa parte. Não é fácil não, Luz Dalma, concordo com você. É tanta decepção, é tanta notícia ruim. Quem acompanha o noticiário aí do cenário nacional, a gente vê aquelas coisas de Brasília lá, é desesperador de fato. Mas nós não podemos, em nome das pessoas de bem, em nome das crianças que vão precisar de um país melhor, nós não podemos desistir, tá bom? Duarte falou para nós aqui que tem uma mensagem da Agência Minas, né? Falando sobre a antecipação da vacinação. Então você aí que é da nossa faixa etária aqui, dos 20 e poucos anos, né, Duarte? Tem notícia boa para você. Vamos ouvir então o áudio oficial da Agência Minas sobre a antecipação da vacinação. O governador Romeu Zema anunciou a antecipação do calendário de vacinação da população mineira maior de 18 anos contra a Covid-19 para setembro. De acordo com a nova previsão, as pessoas com idades entre 40 e 54 anos serão imunizadas ainda neste mês de julho com a primeira dose. Quem tem entre 25 e 39 anos, em agosto, e entre 18 e 24 anos, em setembro. A antecipação do calendário de vacinação em Minas foi detalhada pelo secretário de Estado da Saúde, o médico Fábio Baccheretti, durante a coletiva de imprensa. Eu conversei no Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Há uma grande expectativa de adiantamento de doses da Pfizer até agosto. Algo próximo a 80 milhões de doses é previsto até o mês que vem para o governo federal só de Pfizer entre julho e agosto. É um adiantamento muito importante. Diante dessa nova previsão, então, estabelecida, o governo do estado traz, então, essa nova previsão de vacinação dos grupos por idade. Durante a coletiva, Baccheretti também anunciou os números da próxima remessa de doses prevista para chegar ao estado nesta sexta-feira, 9 de julho. 351.040 doses, sendo 271.440 da Pfizer e 79.600 da Coronavac. O secretário de Saúde ainda observou que, com o avanço da vacinação da população, está sendo observada uma clara melhora no cenário da pandemia em Minas, com a redução do número de óbitos e internações. Minas Gerais já recebeu mais de 15 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19 para a maior campanha de vacinação da história do estado. Da Agência Minas, Sônia Neri.
Excelente notícia, hein, Duarte? Então, 18 anos já começa a vacinação em setembro. Já. Bacana, isso mesmo. Bom demais. Até o final do ano, tá todo mundo vacinado com a graça de Deus. E aí podemos retomar nossas vidas com mais tranquilidade. Eu estava tentando acessar aqui o site da prefeitura, mas parece que está com problema. Não tá fora do ar. Porque tem uma notícia interessante lá, que é sobre o primeiro ecoponto que foi instalado lá no bairro da Boa Vista. E essa notícia do ecoponto é interessante, que eu até vi na postagem do Instagram da prefeitura, porque é um assunto recorrente aí já há alguns anos. Tá? Você que é morador da Boa Vista deve saber do assunto. Você que não é morador da Boa Vista, então fica por dentro disso. Tinha um terreno lá que era usado exatamente para descarte de material, né? Alguns carroceiros iam lá e descartavam esse material. Só que esse ponto, esse terreno estava totalmente sem lei. Qualquer um entrava e descarregava lá. E acabou gerando um transtorno para os moradores do envolta ali, do entorno. E é um problema sério. Como é que você bloqueia o descarte de material? Muitos faziam isso em horários, né, de madrugada, sem ninguém ver, quando você via o material estava lá. Outros até queimavam o material, aí gerava todo aquele fumaceiro atrapalhando quem mora ali, incomodando quem mora nos arredores. O proprietário do terreno foi acionado, a Secretaria de Meio Ambiente também entrou em ação. Então aí há muito tempo tentando resolver essa solução. Não basta apenas proibir. Infelizmente nem todo mundo cumpre a lei, nem todo mundo cumpre a ordem. Tinha que direcionar um outro local para que esse descarte pudesse ser feito de maneira responsável, de maneira controlada, e assim todos ficarem satisfeitos. Então foi muito tempo aí de trabalho, de negociação, e agora a prefeitura finalmente anunciou a criação de um ecoponto no bairro Boa Vista para que haja realmente o descarte de maneira responsável de entulhos e material inservível aí. A população do bairro agradece. Eu recebi várias mensagens de pessoas que sempre acompanharam esse problema, sabem que a gente estava acompanhando isso de perto também. E não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. É uma coisa que levou muito tempo para resolver, mas finalmente agora nós temos essa boa notícia. E seguindo neste sentido, né, de que as coisas não se resolvem do dia para a noite, eu queria conversar com você, ouvinte. Porque afinal, o diretor da ARSAI, Agência Reguladora de Água e Esgoto de Minas Gerais, mandou um ofício para os presidentes da Câmara, né, das câmaras do Estado, onde a Copasa atua, inclusive aqui para Itajubá, informando oficialmente que a partir de 1º de agosto a taxa de esgoto máxima cobrada, né, nos municípios será de 74% e não mais de 100%, como acontece hoje na sua conta de água, na minha conta de água, na conta de água de todos nós aqui de Itajubá. A nossa conta dobra de valor em razão da taxa de esgoto. Essa decisão não se deu porque o diretor da ARSAI acordou de bom humor ou porque alguém foi lá no gabinete dele tirar uma fotinha com ele. Não é assim que se resolvem as coisas. Foram anos de insistência e de luta de várias câmaras de vereadores. Aqui eu me recordo, lá em 2018, quando eu assumi a vereança pela primeira vez, o presidente da Câmara na época era o ex-vereador Joel, e ele trabalhou muito nesse sentido. Não podemos aqui esquecer também o vereador Molina, ex-vereador Molina, que foi o relator da nossa CPI e construiu ali um relatório exemplar. De quem analisou o relatório elogiou o embasamento técnico, a qualidade das informações que foram levantadas na época, lá em 2018, na CPI que nós realizamos aqui na Câmara de Vereadores de Itajubá. CPI essa que eu presidi. Então, é um trabalho de muito tempo, de insistência, não é de um vereador, não são 2 vereadores, são várias câmaras municipais que atuaram nesse sentido, vários deputados estaduais também insistindo nesta linha, para que a Copasa cobre taxas menos abusivas e preste serviço de maior qualidade. Quantas vezes recebemos aqui em Itajubá também técnicos enviados pelo Ministério Público, provocados por nós também na época, e vieram aqui avaliar a prestação de serviço. Tudo isso, meus amigos, tudo isso serviu para pressionar a agência de regulação, o governo do estado e a própria Copasa a agirem, a tomar uma atitude. Os moradores do Reborjão até hoje esperam a devolução de valores que foram cobrados a mais deles. E nós estamos lá, continuamos na insistência, cobrando a ação, uma vez que a Copasa já foi condenada a devolver esses valores. Não é um trabalho, repito, que se resolve do dia para a noite. Não é indo para BH tirar fotinha junto com fulano ou com ciclano que resolve, não. Não é post de Facebook também que resolve. É muito trabalho de insistência e de perseverança. E é nesse sentido, de não desistir,
por aquilo que a gente acredita que é justo, que é correto ser feito, que nós vamos seguir trabalhando. Então, eu fico muito feliz com essa informação, né, da redução da taxa de esgoto. Não é ainda o que a gente quer um valor menor, 74% ainda é alto, mas não podemos de comemorar mais essa conquista, mais essa vitória, junto ao trabalho que viemos realizando aí há pelo menos 2, 3 anos no combate aos abusos que a Copasa vem exercendo aqui na cidade e em vários municípios do estado de Minas Gerais. A prefeitura, junto à equipe do prefeito Christian, a equipe jurídica, o departamento de Secretaria de Meio Ambiente, já estão debruçados na renovação do contrato. Renovação não, na revisão do contrato da Copasa. Uma outra briga nossa, de longa data. Só que a gente não fica fazendo disso palanque, não. A gente está fazendo um trabalho correto, de bastidores, de negociação, sentar e decidir aquilo que a lei permite que seja feito. Para quê? Para que você, ouvinte, para que você, contribuinte, cidadão de Itajubá, possa receber um serviço de realmente de qualidade. Receba uma água de qualidade, o seu esgoto seja tratado de maneira adequada, para que não polua o meio ambiente, não polua a nossa cidade e não gere mais problemas de saúde para a nossa população. E pagar um preço justo por isso. Não um preço abusivo, um preço justo. A zona rural, por exemplo, está sofrendo muito pela falta de atendimento da Copasa. E isso vem também de longa data. E só vai ser resolvido com muito trabalho e, como a gente falou agora há pouco, sem desistir. Porque é difícil essa luta. E temos um contrato antigo, um contrato de 2004 assinado aqui na cidade, que amarra muito pouco as obrigações da concessionária. Só dá deveres para o cidadão e para o município. A concessionária faz o que bem quer. Não pode ser assim. Contratos melhores, contratos com metas, com indicadores, com crescimento de tarifas gradativos e não de uma vez só. Que a estação de tratamento de esgoto possa funcionar de fato, realmente tratando o nosso esgoto. É isso que a gente quer. E isso a gente vai conseguir como? Realmente negociando, sentando, argumentando, questionando e cobrando. E foi nesse sentido que a ARSAI finalmente sensibilizou-se com a realidade das cidades em Minas atendidas pela Copasa, reduzindo aí a taxa de esgoto para no máximo 74%. Então a gente fica feliz com essa movimentação, com essa notícia, porque realmente vem um trabalho aí de longa data. Não acredite que isso é feito do dia para a noite, que não é. Tá? É muito trabalho aí de viagens para Belo Horizonte. Quantas vezes a gente foi a Belo Horizonte se reunir com os técnicos da Copasa, os técnicos da ARSAI, representantes da Assembleia Legislativa, lembrando que Copasa é uma empresa do Estado. Então não é vereador que briga com Copasa, quem briga com Copasa é a Assembleia, são os deputados estaduais. E a gente sempre busca de apoio e força política para lutar pelos nossos direitos. Foi criado, há 2 semanas na Câmara, o Fundo Municipal de Saneamento Básico. Sabe o que é isso? É uma conta aberta pela Prefeitura que receberá recursos que nós pagamos para a Copasa e ela é obrigada a nos devolver, coisa que nunca fez. Quando eu digo obrigada a nos devolver, é devolver para a cidade. Parte do dinheiro que nós pagamos para a Copasa, por lei, ela deve devolver para o município, para que o município possa investir em obras de saneamento básico. Talvez você, ouvinte, esteja aqui na cidade, não saiba, mas o nosso ouvinte da zona rural sabe o quanto está sendo difícil lutar por tratamento de esgoto ou até mesmo por água tratada na zona rural, porque a Copasa não está atendendo. Então a Prefeitura precisa investir nesse sentido também, para que cada vez mais pessoas, cada vez mais itajubenses tenham acesso a água de qualidade e esgoto tratado. Então, a partir de agora, nós temos direito a receber parte desse dinheiro de volta. Nós, município, tá, gente? A cidade. Não é você, cidadão, não sou eu, cidadão, pessoa física, não. O município. E isso se dá em razão da criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico, que foi aprovado na Câmara há umas 2 semanas. Então, são passo a passo, é um processo complexo que cada passo faz diferença no nosso dia a dia, né? Aqui tem a Ana Paula falando, estou pagando um absurdo de água, não sei nem o motivo da cobrança desses valores absurdos, e tem dia que nem água tem, ficamos o dia inteiro sem água. Essa é uma realidade, Ana Paula, de alguns bairros da cidade. A falta de água frequente, constante, mas a conta nunca atrasa. A conta chega certinha e ainda com o valor dobrado por causa do 100% da taxa de esgoto que é cobrada por eles, né? Mas esse valor pelo menos vai dar uma diminuidinha
de 100% para 74%, a partir já agora de 1º de agosto. Então, compartilho com os ouvintes aí essa informação, essa notícia, resultado do trabalho aí de tanto tempo. Bom, ainda nesse sentido, ainda falando dos trabalhos da Câmara, nós tivemos, ainda falando de Copasa, na última sessão da Câmara foi aprovada aí a doação de uma área da Prefeitura para a Copasa. E aí as pessoas ouvem isso, e aí como o Duarte bem falou agora há pouco, tem uns órgãos de imprensa aí meio tortos na cidade, né, Duarte? É difícil lidar com informação, tem que ter muita competência, segurança, saber o que está fazendo, que informação é precioso. E é perigoso. E muito perigoso. Mexer com informação. Então, assim, a gente tem visto muitas vezes algumas decisões são tomadas e saem de maneira distorcida por órgãos que se dizem órgãos de imprensa, né? Mas não são. A gente sabe que são órgãos bancados por interesses políticos. Isso a gente sabe. Então, muito cuidado, você ouvinte, para não se deixar levar por esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu na última sessão da Câmara também? Foi aprovada a doação de um terreno, de uma área do município para a Copasa. Isso é exigido por lei. Toda vez que se instala um novo loteamento, um bairro novo que é construído, a Copasa precisa construir ali a sua estrutura para que a água seja levada, para que o esgoto seja devidamente transportado até a estação de tratamento, enfim. E para que a Copasa faça esse tipo de investimento, por lei, ela tem que fazer isso numa área que é dela, da Copasa. E aí é o que a gente chama de área institucional, né? Os loteamentos têm, os bairros têm as áreas institucionais, que o município de Itajubá tem que doar para a concessionária, no caso a Copasa, para que ela faça essas obras de infraestrutura, essas obras de beneficiamento para atender a população daquele local. Uma coisa que há e que é nova na nossa realidade aqui em Itajubá, isso acontece nos últimos 2 anos, se eu não me engano, é o seguinte: a lei que prevê a doação da área para a Copasa também prevê que no dia que a Copasa deixar de prestar serviço à cidade, este imóvel, este terreno, será devolvido para o município com todas as benfeitorias que foram feitas. Até então, gente, pasmem, isso não era feito. Até 2 anos, 3 anos atrás, não era assim que acontecia, não. A prefeitura doava, conforme já é previsto em lei, a prefeitura doava para a Copasa e essa área virava da Copasa para sempre. Se algum dia a Copasa for embora de Itajubá, a prefeitura tem que comprar de volta esta área. É um absurdo. Eduardo, eu te dou uma coisa, depois para eu pegar de volta tem que comprar de você. Isso considerando que é área pública, né? Que é área de interesse de todos. Mas nos últimos anos, esse cuidado, essa preocupação já vem acompanhando os projetos de lei de doação de áreas para a Copasa. Então, se você ouvir por aí, a prefeitura anda doando área para a Copasa, é verdade. Mas isso está previsto em lei, é uma exigência de lei, para que a Copasa possa ampliar a instalação de água e esgoto, água tratada e esgoto naquele loteamento, naquele bairro. Especificamente a área que a gente está falando aqui é lá no bairro do Pinheirinho, um loteamento novo, que para que as construções possam acontecer, para que as pessoas possam construir as suas casas lá, era exigido que a Copasa levasse a infraestrutura de água e esgoto antes. Por isso, a doação. Tá bom? Então fica aí a informação de maneira clara para que todos possam estar cientes do que de fato aconteceu. E mais um assunto, o último assunto que aconteceu na reunião da última semana na Câmara é o tal do PROREF. O que é o PROREF? Você, ouvinte, já deve ter ouvido falar esse termo, o Programa de Renegociação de Dívidas, né, com a Prefeitura. Talvez você, talvez o Duarte, talvez o Melo, talvez algum ouvinte possa estar com o IPTU atrasado. Aconteceu na pandemia, né? A situação econômica ficou difícil para muita gente perdeu o emprego, muitos donos de negócios tiveram que fechar seus negócios, por muito tempo ficaram sem funcionar, mas os boletos chegaram. Os boletos continuam. Nenhum boleto entrou em quarentena. Todo boleto chegou na data certa. Nenhum pegou coronavírus. Nenhum pegou corona e nem ficou de quarentena, Duarte. E aí como é que aconteceu? Muitas dívidas se acumularam e essa é uma realidade no cenário nacional. A Prefeitura, vislumbrando isso, o que ela fez? Ela criou, então, o Programa de Renegociação de Dívidas junto ao município. Isso permite que você, pessoa física ou pessoa jurídica, possa pagar as suas dívidas atrasadas junto ao município. IPTU é só uma delas, tá? Tem várias outras dívidas que podem surgir aí junto ao município. Você pode pagar sem juros, sem multas e parcelando em várias vezes, dependendo da sua realidade, da sua condição de pagamento.
Para que isso seja feito, não basta apenas o prefeito querer. Tem que ter uma lei para isso. Por isso a lei foi encaminhada para a Câmara e votada e aprovada em primeiro turno pelos vereadores na última segunda-feira. Próxima sessão, segunda-feira, dia 12, é a votação em segundo turno. Acreditamos que tudo vai correr bem, uma vez que o projeto foi aprovado em primeiro turno por unanimidade, então não vai haver nenhum percalço pelo meio do caminho. Sendo aprovado em segundo turno, aí sim, o projeto retorna para o prefeito sancionar, e aí passa a valer, passa a ser lei. Então, aí, questão de 4 ou 5 dias, o PROREF de Itajubá 2021 estará em vigor. Eu, vereador Tenente Mello, entrei com 2 emendas. E aqui eu quero agradecer a todos os colegas vereadores que me apoiaram na aprovação dessas emendas. O que eram essas emendas? 2 delas que eu achei interessante incluir no programa. Conversei com o prefeito sobre isso, conversei com o secretário de Finanças, o Conrado, sobre isso, evidentemente, para que não houvesse nenhum impacto na previsão orçamentária da prefeitura. Quais foram as 2 emendas? A primeira delas foi incluir no PROREF as pessoas jurídicas optantes pelo Simples. Talvez você, microempreendedor, pequeno empresário, tenha optado pelo Simples Nacional, a questão tributária da sua empresa. O projeto original da prefeitura não previa a inclusão, ou seja, se você é optante pelo Simples, você estava de fora, não poderia renegociar suas dívidas com a prefeitura com essas vantagens previstas pelo programa. Na minha emenda, nós incluímos, então, as pessoas jurídicas optantes pelo Simples também no PROREF 2021. Em Itajubá ou Duarte, são mais ou menos 10 mil CNPJs optantes pelo Simples. Então, é um público bem considerável aí, e caso você esteja com alguma dívida da prefeitura, você poderá, então, ser beneficiado pelo PROREF. E a segunda emenda também foi aí uma observação que nós fizemos no projeto original, que previa que toda vez que você faz um empréstimo ou você vai parcelar uma dívida, você sabe disso, banco, qualquer lugar, você paga a atualização monetária, tem uma taxa de juros, atualização monetária, porque o dinheiro não vale o mesmo. Hoje, daqui um mês, o valor é outro. E a taxa que a prefeitura estava prevendo para a atualização monetária dessas parcelas era de 1% ao mês, o que ia inviabilizar completamente quem fosse renegociar suas dívidas. Talvez quem não está acostumado com isso não entenda o que é 1% ao mês. Mas só para o ouvinte ter uma noção, a taxa Selic, que é aqui adotada pela nossa economia em nível nacional, e foi a que a gente propôs que fosse adotada aqui também, ela está em torno de 4,2, 4,3 ao ano. Então é um valor bem menor para quem vai aí parcelar dívidas. Isso é exigência da economia, que você, ao parcelar dívidas, você tenha a atualização do dinheiro. Melo, mas na Casas Bahia eu compro em 10 vezes sem juros. Não é assim que funciona. Só na propaganda. Só na propaganda. Na verdade, toda vez que você parcela uma dívida, você está pagando, sim, o juros está embutido ali na parcela, mesmo que não estejam te falando. Mas é porque o dinheiro, ele não vale o mesmo em datas diferentes. Isso a gente aprende na faculdade de economia, e eu estou todo chique agora, Duarte, acabei de concluir minha pós-graduação, meu MBA em finanças no IBMEC, estou todo chique achando que entendo agora de finanças, Mas é uma questão econômica, e que a gente fica feliz que a Câmara aprovou também por unanimidade essa nossa sugestão de emenda, e o PROREF então fica ainda mais acessível àquelas pessoas que estão com dívida, com atraso, com dívidas com a prefeitura, e precisa renegociá-las. Então vai poder fazê-lo com taxas menores, com taxas bem reduzidas, e mesmo assim a atualização monetária é feita com base na Selic e não 1% ao mês, que estava muito alto aí, e acabar inviabilizando a renegociação. Tá bom? Então, última segunda-feira foi aprovado então, o PROREF, você que acompanha o trabalho da Câmara, e a partir da segunda-feira que vem, na sessão ordinária de segunda-feira que vem, segundo e último turno de aprovação do PROREF, e aí vai para a sanção do prefeito e vira lei de fato, tá? Vai dar tempo de fazer isso, a Câmara entra em recesso somente nas 2 últimas semanas de julho, então você que pode estar preocupado aí, nossa, eu tô com o meu IPTU atrasado, será que vai dar tempo a Câmara aprovar? Vai dar tempo sim a Câmara aprovar, e a gente só entra em recesso depois disso, lá por volta do dia 21 ou 22 de julho, tá bem? Não são nem 2 semanas completas não, são só 10 dias de recesso que a Câmara entra, início de agosto retorna às atividades normais. Chique, é isso então aí? Falamos sobre tudo, ou Duarte? Falamos aí sobre
a vacinação, onda amarela. Estava aqui até agora esperando a notícia do Nilo. Deixa eu ver se o Nilo mandou alguma informação oficial. Que até o final do dia, a previsão é que a prefeitura libere aí o decreto, né, que... tá aqui. Falando aqui do ecoponto. Até hoje, final do dia, deve liberar o decreto que falando da onda amarela. Então, Itajubá deve entrar oficialmente na onda amarela a partir de amanhã, né, ou domingo. Tem que ver aí aguardar o decreto. Cristina, bom dia para você também, está na escuta aqui do programa. Um abraço para você. O Matheus também está na escuta. O secretário de Esporte, Júnior, também mandando um abraço para nós aqui, está acompanhando o nosso programa. Fico feliz de vocês poderem estar conosco. A gente tem muita preocupação e cuidado com as informações que divulgamos aqui, para que ninguém seja induzido aí a cair em notícias falsas ou até mesmo notícias distorcidas. Tem muita responsabilidade sobre isso, e ainda mais num momento tão crítico pelo qual nós estamos passando, né? E que tanta gente está sensível, passando por dificuldades, e qualquer notícia um pouquinho mais distorcida aí acaba afetando muitas vezes o emocional dessas pessoas, né? Duarte, mais alguma coisa? Era isso aí para hoje? Para hoje é isso, né? Não tivemos notícias boas, aqui, mas tinha notícia bastante. Graças a Deus. Tem muito o que falar. O Duarte também trouxe a notícia da Agência Minas para nós. O João Vitor participou também do programa com seus comentários. Aliás, tem ali o Fernando Fischer. Excelente comentário. Eu não vi se ele mandou na hora do João Vitor ou se na hora que você estava fazendo comentário sobre a Copasa. Eu acho que foi sobre o comentário que eu fiz sobre a postagem da Luz Dalma, que eu falei que a gente não pode desistir. Eu acho aí logo em seguida eu estava acompanhando aqui no Face e o Fernando Fischer mandou excelente comentário. Obrigado, Fernando, viu? A gente acompanhou aqui a sua mensagem. O que o Matheus está mandando aqui para nós? Tá falando do ecoponto, ó. A Prefeitura de Itajubá está criando ecopontos para o descarte correto de itens que não são mais utilizados pela população. O primeiro deles já está funcionando no bairro Boa Vista, mais precisamente na Avenida Professor Ivone de Barros Martins, na altura do número 1056. O ecoponto funcionará como um local estruturado para a entrega voluntária de pequenos volumes de entulho, resíduos da construção civil, podas de árvores e gramas, além de resíduos recicláveis como madeira e papelão, que serão armazenados respeitando as regras sanitárias e ambientais. O descarte é gratuito e atenderá, a princípio, os carroceiros do município. Então, você que vai descartar algum material, contrate um carroceiro que tenha essa informação. Se ele não tiver, passe para ele. Já temos um ecoponto funcionando, tá bom? E o prefeito falou hoje no programa da manhã com o Cotrim, ele deu uma pincelada sobre o ecoponto também. Tá no Face da Futura, se o pessoal quiser rever lá. Então, hoje, 9 da manhã, o prefeito esteve aqui no programa do Cotrim. Então, assista aí a entrevista com o nosso prefeito com essas informações sobre o ecoponto. O Matheus pede aqui, Melo, fala mais um pouquinho sobre o programa Guarda Mirim. Fiquei curioso quando eu li, mas não sei o que esses jovens irão ajudar na cidade, como funciona. Matheus, eu também não sei, por isso eu não posso falar muito sobre isso. E aí eu vou convidar algum dos envolvidos para que esteja aqui em um dos nossos programas conversando sobre isso, tá bem? Eu sei que quinta-feira foi o lançamento, ontem, do programa, mas eu não pude participar, então eu estou com poucas informações a respeito. Duarte, tira o dedão do botão aí. Já deu meio-dia, o sino da igreja já tocou, o Duarte está com fome, quer almoçar. A você, ouvinte, o nosso muito obrigado por acompanhar o nosso programa mais uma vez aqui, nos bastidores da política, diretamente da Futura FM. Ficamos por aqui, tenham todos um ótimo final de semana, uma semana abençoada. E na próxima sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta, juntos e ao vivo, dos estúdios da Futura, nos bastidores da política com o Tenente Melo. Até lá e muito obrigado. Relojoaria Nishimaki informa a hora certa. 12:03. Quando a hora chegar